Bom dia, meus amados irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus ao amanhecer com Deus. E convido vocês para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 9 ao 13. Mas eu queria, neste momento, convidar vocês a fecharem os seus olhos. O que vamos ler aqui é a oração que Deus nos deixou. Então vamos começar essa meditação orando, fazendo a oração que Jesus nos deixou como exemplo. Vamos falar com Deus? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, essa oração que Deus nos deixou como exemplo, ela nos traz muitas reflexões do que devemos pedir, de como falar com Deus. Nos primeiros versículos, nós entendemos que primeiro o nome de Deus deve ser exaltado, quando lemos Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Depois, nós passamos então a entregar as nossas vidas na mão de Deus quando dizemos assim, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Depois pedimos o que é essencial para a nossa sobrevivência, que é o pão de cada dia. Está escrito, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Agora eu quero enfatizar com os irmãos o versículo 12, que nos diz, perdoa as nossas dívidas, algumas versões dizem nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. Irmãos, eu queria deixar-vos uma reflexão. Ao orar a Deus pedindo perdão pelos seus pecados, tem você perdoado o irmão que te ofendeu? Tem você perdoado aquele que te causou alguma mágoa? É sobre isso que vamos refletir, porque o versículo é claro e Jesus nos deixou um exemplo muito eficaz de como deve ser. Ele disse, perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ou quem nos tem ofendido. Conta a história que um serial killer, uma história bastante conhecida, ele ficou conhecido como o serial killer de Greenwich, acho que o nome é esse. Conta a história que esse serial killer matou aproximadamente 40 mulheres. Alguns dizem que foram mais, 40 foram os corpos encontrados. E esse cara, então, no seu julgamento, lá nos Estados Unidos, é possível, que o réu seja colocado frente a frente com as suas vítimas ou com as famílias afetadas. E no seu julgamento, então, as pessoas tiveram a oportunidade de falar para esse homem tudo o que sentiam, tudo o que pensavam a seu respeito. E as pessoas ali cheias de ódio por terem sido vítimas, por terem perdido seus entes queridos pela crueldade desse homem, despojavam então sobre ele palavras de baixo calão, palavras cheias de ódio. Alguns diziam, você é um animal, você deve morrer, deve queimar nos infernos. E assim foram várias pessoas falando palavras desse tipo. E ele não expressava nenhum sentimento, além do desdém. As pessoas falavam e ele ficava até com uma certa cara de deboche, pois não se importava com aquilo ali. E eu quero abrir um parênteses aqui. Estudos comprovam que serial killers, essas pessoas, elas não têm sentimento. Então, por isso que as pessoas falam para elas, não as atinge. Mas, de repente, chega um senhor barbudo, alto, com um tom de voz sereno, e olha para esse homem e diz assim, olha, você está me fazendo cumprir o mandamento mais difícil que Deus me deixou, que é perdoar o próximo. Você não tem noção como isso tem sido difícil para mim, perdoar alguém que matou a minha filha. Mas como servo do meu Deus, atendendo e obedecendo o que Deus me deixou como mandamento, eu te perdoo. Eu não tenho nada contra você e te desejo bênçãos. Eu desejo que Deus perdoe os seus pecados. No mesmo instante, aquele serial killer, que outrora estava desdenhando das pessoas que falavam mal dele, começou a chorar. Não sabemos a força que tem o perdão, nem o alcance que isso pode ter na salvação de uma alma.
Mas esse Senhor nos deixou um exemplo importante aqui nessa vida. Deus nos deu um mandamento de perdoar o nosso próximo. E vamos aqui seguir com a nossa leitura. Eu quero que os irmãos atentem agora para os versículos os versículos 14 e 15, ainda do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Então lemos: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoaste aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Queridos irmãos, que texto forte. Vocês têm noção que para a gente receber o perdão de Deus, primeiro é necessário que nós vamos aos nossos irmãos, que confessemos as nossas faltas e perdoemos aos que nos têm ofendido? Essa é a condição para alcançar o perdão e é a palavra de Deus que nos diz isso. A inspiração nos diz que ao recusar o perdão, recusar dar o perdão a alguém, nós estamos então bloqueando o único duto de graça vinda dos céus. Queridos, não deixe para perdoar amanhã quem você pode perdoar hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Você pode não ter uma outra chance. Perdoe a quem te tem ofendido. Então busque o favor de Deus que é fiel e justo e há de perdoar todos os seus pecados. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.